Durante mais de 20 anos, Saddam Hussein permaneceu inabalável no topo da pirâmide de poder do Iraque, sustentando sua autoridade com projéteis que calavam opositores e com câmaras de tortura que impunham silêncio. No entanto, por trás da fachada de poder absoluto, sua estrutura de dominação estava corroída por dentro, lentamente se desfazendo. Em 2003, a derrocada veio com violência avassaladora, e o mundo inteiro testemunhou o colapso de sua tirania. Saddam Hussein nasceu em 28 de abril de 1937, na pequena aldeia de Al-Audia, próxima a Tikrit, ao norte do Iraque. Sua infância foi marcada por miséria e tragédias. Seu pai desapareceu antes mesmo de seu nascimento, e o padrasto que assumiu sua criação o tratava com brutalidade. Crescendo em meio à carência e à hostilidade, foi enviado ainda criança para viver com seu tio Khairallah Tufa, ex-oficial do exército e fervoroso nacionalista árabe, cuja ideologia moldaria profundamente a visão política do jovem Saddam. Na juventude, mudou-se para Bagdá em busca de estudos e rapidamente se envolveu com a política. Em 1957, aos 20 anos, ingressou no Partido Ba'ath, que pregava a unidade pan-árabe, o socialismo e a derrubada dos sistemas monárquicos e coloniais. 2 anos depois, participou de uma tentativa frustrada de assassinato contra o então primeiro-ministro iraquiano Abdel Karim Qassim. Forçado a fugir, exilou-se na Síria e posteriormente no Egito, onde continuou engajado na militância enquanto estudava direito. Na metade da década de 1960, retornou ao Iraque. Preso por suas atividades no Ba'ath, conseguiu escapar em 1967 em circunstâncias envoltas em mistério. Um ano depois, em 1968, o Partido Ba'ath tomou o poder por meio de um golpe, e Saddam, embora ainda não fosse chefe de Estado, emergiu como uma das figuras mais influentes ao assumir a vice-presidência sobre Ahmed Hassan al-Bakri. Com esse cargo, passou a controlar áreas cruciais, como a segurança interna e os serviços de inteligência, consolidando o poder do partido ao eliminar rivais e reforçar sua autoridade. Ao longo dos anos 1970, construiu cuidadosamente um culto à própria personalidade e teceu as amarras de seu domínio absoluto. Em julho de 1979, pressionou al-Bakri a renunciar e assumiu oficialmente a presidência. Logo nos primeiros dias de seu governo, organizou uma conferência partidária em que anunciou a descoberta de uma conspiração. Em um ato calculado para infundir terror, ordenou a execução sumária de vários altos dirigentes. Esse banho de sangue inaugural selou a mensagem de que nenhuma dissidência seria tolerada e marcou de forma definitiva o início do regime autocrático de Saddam. A partir de então, governou com mão de ferro, sustentando-se pelo medo, pela propaganda e pela violência meticulosa. Para manter seu império de controle, construiu uma das redes de segurança mais intrincadas do Oriente Médio. Diversas agências de inteligência, entre elas a Mukhabarat, a Amm al-Qas e a Amm al-An, sobrepunham-se em funções, garantindo vigilância constante da população e eliminando qualquer faísca de oposição. Essas instituições operavam como braços invisíveis do terror, prendendo cidadãos ao menor sinal de suspeita. Informantes estavam por toda parte. Vizinhos, colegas de trabalho, até mesmo familiares podiam trair uns aos outros. Grampos telefônicos, escutas e invasões noturnas tornaram-se parte da vida comum. A tortura não era apenas frequente, era um sistema institucionalizado. Presos eram submetidos a espancamentos brutais, descargas elétricas, banhos de ácido e mutilações impiedosas. Locais como a prisão de Abu Ghraib já eram sinônimo de horror muito antes da chegada das tropas americanas. Dentro de seus muros, prisioneiros políticos eram mantidos em completo isolamento, sem direito a advogados ou julgamentos justos. Muitos simplesmente desapareciam, e suas famílias jamais recebiam notícias. Até mesmo uma piada contada em tom errado, uma crítica velada ao governo ou um simples contato com estrangeiros podia levar alguém ao encarceramento ou à morte. O castigo não recaía apenas sobre indivíduos, famílias inteiras eram condenadas pelas ações de um único membro.
Crianças eram presas junto com os pais e não raramente executadas. Execuções públicas eram organizadas para enraizar o medo no coração do povo, exibidas diante de multidões ou transmitidas pela televisão, como o espetáculo de terror. A perseguição do regime não se restringia a opositores políticos. Minorias étnicas e religiosas inteiras foram vistas como inimigos potenciais. Xiitas, curdos e árabes dos pântanos foram frequentemente acusados de traição ou de agir como agentes estrangeiros. Essa repressão era calculada, não caótica. Visava sufocar qualquer possibilidade de desafio antes que ela pudesse florescer. Ao longo dos anos 1980, os iraquianos compreenderam que sobreviver muitas vezes significava calar e obedecer. Com o poder absoluto consolidado dentro de suas fronteiras, Saddam voltou seus olhos para fora. Em setembro de 1980, ordenou a invasão do Irã, acreditando que a nova República Islâmica, ainda instável após a queda do Shah, estaria enfraquecida e desorganizada. Ele via nisso uma chance de projetar o domínio iraquiano e controlar a estratégica hidrovia de Shatt al-Arab, vital para o comércio e para a economia do país. O que ele imaginava ser uma vitória rápida transformou-se em um pesadelo prolongado. O conflito se estendeu por 8 anos, arrasando as duas nações. A guerra Irã-Iraque tornou-se uma das mais longas guerras convencionais do século XX, com as linhas de batalha estagnadas e milhares de vidas ceifadas em combates intermináveis. As tropas de Saddam enfrentaram resistência feroz de soldados iranianos, que muitas vezes incluíam jovens voluntários com quase nenhum treinamento. Com o prolongamento da guerra, o Iraque passou a buscar vantagem em medidas extremas. Em meados da década de 1980, violando abertamente o Protocolo de Genebra de 1925, o regime lançou mão do uso sistemático de armas químicas. Gás mostarda, tabum e sarin foram utilizados em ataques de grande escala contra tropas inimigas. Os efeitos eram devastadores: queimaduras que devoravam a pele, sufocamento agonizante, danos neurológicos irreversíveis. Entre as vítimas não estavam apenas combatentes, mas também civis pegos no fogo cruzado, vilarejos inteiros soterrados sob nuvens tóxicas. Um dos episódios mais cruéis ocorreu durante a Operação FAO, em 1986, quando os ataques químicos em massa permitiram que o Iraque retomasse território do Irã. O mundo assistia atônito, mas a engrenagem de terror de Saddam seguia seu curso, alimentado pelo desespero de manter a guerra sob seu controle. Em diversas batalhas, o exército de Saddam combinou artilharia convencional com o uso de substâncias químicas letais, criando verdadeiras zonas de extermínio. O emprego de gases venenosos concedeu ao Iraque uma vantagem tática implacável, permitindo repelir as forças iranianas, mas à custa de um sofrimento humano indescritível. E o mais alarmante, essa estratégia não se restringiu às linhas de frente. A guerra se tornou um laboratório cruel, no qual Saddam testou métodos que, em seguida, seriam aplicados contra a sua própria população, em especial contra os curdos. Apesar da condenação mundial e das provas inegáveis de crimes de guerra, as consequências imediatas para o ditador foram mínimas. Potências ocidentais, entre elas os Estados Unidos, continuaram a apoiá-lo nos bastidores, oferecendo ajuda diplomática e material. Para esses governos, Saddam era visto como um obstáculo necessário contra a expansão do modelo revolucionário iraniano, mesmo que isso significasse ignorar massacres e violações de direitos humanos. Quando o conflito terminou, em 1988, a tragédia era incalculável. Cerca de 1 milhão de vidas haviam sido perdidas, entre civis e combatentes. Cidades estavam arruinadas, campos de petróleo transformados em cinzas, e as duas nações, Iraque e Irã, surgiam da guerra não apenas devastadas economicamente, mas também dilaceradas socialmente. No entanto, a face mais sombria do regime ainda estava por vir, e desta vez o inimigo não estava além das fronteiras, mas dentro delas.
Entre 1986 e 1989, Saddam Hussein desencadeou uma das campanhas de repressão interna mais brutais da história contemporânea. Essa operação ficou conhecida como Campanha de Anfal, termo retirado de um capítulo do Alcorão que faz referência aos despojos de guerra. Oficialmente, alegava-se que era uma resposta à suposta colaboração dos curdos com o Irã durante o conflito. Na prática, tratava-se de uma tentativa de exterminar a resistência curda e submeter toda uma população pelo terror. O comando da campanha foi entregue a Ali Hassan al-Majid, primo de Saddam, que ficaria eternizado pelo apelido de Ali Químico, em razão das atrocidades que cometeu. Sob sua supervisão, as forças iraquianas executaram ataques sistemáticos contra aldeias curdas. Povoados inteiros foram evacuados, seus habitantes deportados para campos de detenção ou levados a locais de execução sumária. As aldeias eram demolidas até a última pedra, os campos cultiváveis queimados, a infraestrutura local deliberadamente destruída para impedir qualquer tentativa de retorno. Homens adultos e adolescentes eram separados de suas famílias e frequentemente executados em massa. Mulheres, crianças e idosos eram aprisionados ou enviados à força para regiões distantes em campos no sul do Iraque. A Anfal não foi apenas uma ofensiva militar, foi uma tentativa planejada de desarticular, de forma irreversível, a estrutura social e cultural curda. Os números dão a dimensão do horror. Mais de 4.000 vilarejos foram erradicados do mapa, e estima-se que cerca de 180 mil curdos tenham perdido a vida. Muitos jamais foram identificados ou receberam sepultura digna. Valas coletivas, escondidas em desertos e montanhas, guardaram os restos de milhares de vítimas. O episódio mais hediondo dessa campanha ocorreu em março de 1988 na cidade de Halabja. Naquele dia, aviões iraquianos despejaram sobre a população uma mistura mortal de gás mostarda e agentes nervosos como sarin e VX. Em poucas horas, a cidade foi transformada em um cemitério a céu aberto. Corpos de homens, mulheres e crianças jaziam nas ruas, nas casas, nos campos. Os sobreviventes carregaram sequelas incuráveis, doenças respiratórias, deformações congênitas em gerações seguintes e feridas psicológicas que jamais cicatrizaram. Mesmo diante de provas irrefutáveis, o regime negou qualquer envolvimento por anos, perpetuando o silêncio sobre sua própria barbárie. Somente após a queda de Saddam em 2003, a extensão real da campanha de Anfal veio à tona. Tribunais internacionais e organizações de direitos humanos a classificaram como genocídio, um crime contra a humanidade. As cicatrizes deixadas por essa política de extermínio ainda estão gravadas na memória coletiva do Iraque. Depois da deposição do ditador, começaram a emergir, em várias regiões, valas comuns que guardavam os restos mortais de vítimas anônimas. Eram pedaços de terra que escondiam décadas de desaparecimentos forçados. A maioria dos corpos pertencia a grupos que haviam sido alvos diretos do regime: curdos do norte, muçulmanos xiitas do sul, árabes dos pântanos cujas terras haviam sido drenadas e opositores políticos de diferentes origens. Em muitos casos, famílias inteiras foram arrastadas de suas casas durante a madrugada e nunca mais vistas. O Estado de Saddam não se preocupava em registrar oficialmente os assassinatos, o que tornou a identificação das vítimas um processo lento e doloroso. Muitos dos cadáveres exumados estavam com as mãos amarradas, os olhos vendados e executados a tiros, antes de serem lançados em covas rasas, a poucos metros do local da morte. Um dos achados mais perturbadores ocorreu em Mahawil, ao sul de Bagdá, onde, em 2003, foram descobertos mais de 2.000 corpos em uma única vala. Outro sítio macabro foi encontrado em Hatra, com forças ligadas diretamente à campanha de Anfal. Nelas havia evidências claras de execuções de mulheres e crianças curdas. Em vários desses locais, objetos pessoais foram encontrados ao lado dos restos humanos: roupas, brinquedos, documentos, alianças, fragmentos de vidas interrompidas de forma brutal, testemunhos silenciosos da violência sistemática do regime. Mas a máquina repressiva não se limitava aos campos de batalha ou aos vilarejos distantes. Nos centros de detenção administrados pelo governo, o terror era igualmente institucionalizado. Prisões como Abu Ghraib,
Al-Hakimiyyah em Basra e a sede da Mukhabarat em Bagdá se tornaram símbolos internacionais de horror. Dentro dessas instalações, a tortura era uma prática rotineira e meticulosamente planejada. Presos eram submetidos a choques elétricos constantes, espancados com cabos metálicos, queimados e expostos a substâncias químicas corrosivas que desfiguravam seus corpos. O sofrimento físico era acompanhado por humilhações psicológicas devastadoras, criadas para quebrar o espírito humano e anular qualquer possibilidade de resistência. Muitos prisioneiros foram submetidos a abusos sexuais ou obrigados a permanecer por dias em posições extenuantes, projetadas para levar o corpo ao limite da dor. Entre as práticas mais temidas, destacava-se a tortura de familiares, realizada de forma pública ou privada diante dos detentos, um recurso desumano usado para despedaçar a resistência até mesmo dos que ainda conseguiam suportar os tormentos. Bastava uma mínima suspeita de deslealdade para que alguém fosse lançado nas mãos do regime. Os chamados julgamentos, quando chegavam a ocorrer, não passavam de encenações grotescas, farsas com resultados já definidos antes mesmo da primeira palavra ser dita. Grande parte do trabalho dos serviços de segurança acontecia em absoluto sigilo, e milhares de prisioneiros desapareciam sem nunca serem formalmente acusados. Relatos de sobreviventes e desertores descrevem em minúcias o uso de torturas psicológicas, ameaças constantes, simulações de execução, isolamento prolongado em celas minúsculas e sem iluminação, onde alguns chegavam a passar meses, às vezes anos, sem contato humano. Há testemunhos que falam de detidos usados como cobaias em experimentos médicos, outros que descrevem longos períodos de fome e sede impostos como forma de punição lenta e degradante. Esse sistema de controle, já cruel por natureza, foi colocado à prova em 1991, quando a Guerra do Golfo levou o exército iraquiano a se retirar do Kuwait. Nesse momento de fragilidade aparente do regime, revoltas populares explodiram por todo o país. No sul, a comunidade xiita, historicamente marginalizada sob o governo de Saddam, de base sunita, vislumbrou a oportunidade de se insurgir. Inspirados pelas transmissões de rádio e televisão das forças da coalizão liderada pelos Estados Unidos, que incentivavam os iraquianos a depor Saddam, multidões tomaram as ruas em cidades como Basra, Najaf, Karbala, Nasiriyah e Hama. Civis, apoiados por desertores do exército, acreditavam que finalmente haviam encontrado sua chance. Mas a esperança durou pouco. A resposta de Saddam foi fulminante. Ele mobilizou a Guarda Republicana, sua força mais leal e brutal, equipada com tanques, helicópteros de ataque e artilharia pesada. O que se seguiu foi uma carneficina. Em várias regiões, os confrontos assumiram a escala de uma guerra total, com bairros inteiros arrasados por bombardeios indiscriminados. Em Karbala, uma das cidades mais reverenciadas pelo xiismo, o regime lançou uma repressão de proporções inimagináveis. Foguetes foram disparados contra zonas residenciais e até contra locais religiosos. O santuário do Imã Hussein, com sua cúpula dourada, um dos marcos mais sagrados para milhões de muçulmanos, foi gravemente atingido, num gesto que simbolizava até onde Saddam estava disposto a ir para esmagar a rebelião. Em Najaf, outra cidade santa, o alvo foi o santuário do Imã Ali, igualmente bombardeado. Clérigos, líderes comunitários e figuras religiosas foram perseguidos, presos, executados ou simplesmente desapareceram, sem deixar rastros. O terror não se limitou aos opositores diretos. Famílias inteiras foram levadas sob acusação de colaborar com os rebeldes. Muitos jamais retornaram. Escavadeiras cavavam valas enormes onde os corpos eram jogados em massa, e há relatos de que, em alguns casos, as vítimas eram enterradas vivas. O número de mortos dessa repressão permanece incerto, oscilando entre 30.000 e 100.000, tamanha a dificuldade de documentar os crimes diante do sigilo imposto pelo regime e do caos subsequente. No sul, Saddam impôs punições coletivas, cortou o fornecimento de água potável, eletricidade e alimentos, além de ordenar ataques diretos a civis apenas suspeitos de ligação com os insurgentes.
Cidades inteiras foram devastadas, sua população reduzida à miséria e ao trauma. E quando a rebelião foi esmagada, o ditador voltou-se a apagar seus vestígios. Ordenou que os locais religiosos atingidos fossem reconstruídos, mas sob estrito controle estatal, sem jamais admitir ou reconhecer os crimes cometidos. Ao mesmo tempo, reforçou a vigilância em toda a região, garantindo que qualquer indício de dissidência fosse imediatamente sufocado. Enquanto o país se despedaçava por dentro, a comunidade internacional se voltava contra Saddam por suas ações além das fronteiras. Em agosto de 1990, após a invasão do Kuwait pelo Iraque, as Nações Unidas aprovaram de forma imediata e quase unânime um regime de sanções econômicas abrangentes. A intenção era clara: forçar Saddam a retirar suas tropas. Mesmo depois da Guerra do Golfo, concluída em 1991, as sanções permaneceram. Agora, o objetivo era pressionar o Iraque a eliminar seus programas de armas de destruição em massa. Porém, o resultado não foi o enfraquecimento do regime, e sim o sofrimento desproporcional da população comum. O embargo restringia severamente a exportação de petróleo, base de toda a economia iraquiana. Com a receita cortada, o país mergulhou em colapso. A entrada de bens essenciais, alimentos, medicamentos e até suprimentos médicos básicos passou a ser proibida ou rigidamente controlada, instaurando uma escassez crônica em todo o território. Hospitais ficaram sem antibióticos, anestésicos e equipamentos elementares. As estações de tratamento de água, já danificadas pelos bombardeios da Guerra do Golfo, não puderam ser reparadas porque os materiais necessários também estavam embargados. O resultado foi um cenário de degradação generalizada, fome, doenças evitáveis, mortalidade infantil crescente e uma população cada vez mais fragilizada. Tudo isso enquanto o regime de Saddam Hussein permanecia intacto, mantendo suas redes de repressão e controle. Como consequência direta das sanções, doenças transmitidas pela água, como cólera e disenteria, espalharam-se tanto em centros urbanos quanto em áreas rurais, contaminando comunidades inteiras. As crianças foram as principais vítimas desse colapso. Relatórios da Unicef, publicados ao longo da década de 1990, revelaram um dado alarmante. A taxa de mortalidade infantil no Iraque mais do que duplicou sob o peso das restrições internacionais. A desnutrição tornou-se endêmica, e a cada ano milhares de crianças sucumbiam a enfermidades que poderiam ter sido facilmente prevenidas, não fosse a ausência de assistência médica adequada e de nutrição básica. As escolas encontravam-se em ruínas, sem material escolar suficiente. Os apagões eram frequentes, mergulhando bairros inteiros na escuridão. A maioria das famílias mal conseguia adquirir produtos elementares, como sabão ou óleo de cozinha, transformados em bens de luxo inacessíveis para muitos. Paralelamente, o regime de Saddam explorava o sofrimento da população em benefício próprio. A mídia oficial exibia imagens de enfermarias desertas, hospitais sem remédios e crianças esqueléticas, apresentando tudo como prova da suposta crueldade imposta pelo Ocidente. Ao mesmo tempo, Saddam jamais deixou de priorizar os gastos militares e a segurança do regime. Seu círculo mais próximo, bem como as unidades de elite que lhe eram incondicionalmente fiéis, continuavam a receber suprimentos e privilégios. O mercado negro floresceu nesse ambiente, controlado em grande parte por membros do regime, que lucravam com a fome e a escassez. Em 1996, sob crescente pressão internacional, a ONU criou o programa Petróleo por Alimentos, permitindo ao Iraque vender quantidades limitadas de petróleo em troca de mantimentos e suprimentos humanitários. Embora tenha proporcionado algum alívio, o programa foi rapidamente minado por corrupção, manipulação e desvio de recursos. O governo de Saddam aproveitou-se da oportunidade para distribuir recompensas a aliados políticos e militares, mantendo intacto o controle sobre a população. Mas o relógio político já corria contra Saddam. Em 2003, após anos de sanções, repressão e isolamento, o regime desmoronaria diante de uma ofensiva estrangeira. Sob a presidência de George W. Bush, os Estados Unidos lançaram em março de 2003 a invasão do Iraque. A justificativa oficial era a suspeita de que Saddam possuía armas de destruição em massa e mantinha ligações com grupos terroristas, entre eles a Al-Qaeda.
Embora nenhuma dessas armas jamais tenha sido encontrada, a guerra avançou com o apoio firme do Reino Unido e de outros países da coalizão internacional. A ofensiva, batizada de Operação Liberdade Iraquiana, começou com intensos bombardeios aéreos, seguidos por um ataque terrestre relâmpago. Em menos de 3 semanas, as forças norte-americanas entraram em Bagdá. O colapso da resistência iraquiana foi surpreendentemente rápido. O exército se desintegrou e as instituições estatais ruíram quase da noite para o dia. As imagens que correram o mundo foram as da gigantesca estátua de Saddam sendo derrubada na Praça Firdos, um símbolo poderoso do fim de seu regime. No entanto, o próprio ditador conseguiu escapar. Fora do alcance da coalizão, iniciou-se uma caça implacável. Durante meses, Saddam viveu escondido na região rural próxima de sua cidade natal, Tikrit, protegido por leais tribos locais e abrigado em uma rede de casas seguras e túneis subterrâneos. Até que, em 13 de dezembro de 2003, soldados norte-americanos, apoiados por forças iraquianas, o encontraram oculto em um minúsculo esconderijo subterrâneo, próximo à vila de Ad-Daur. O local, apelidado de Buraco da Aranha, era tão estreito e insalubre que mal permitia que ele se deitasse. Apesar de portar uma arma, Saddam não esboçou resistência. Capturado, foi entregue às autoridades iraquianas e colocado diante da justiça. O julgamento ficou a cargo do Tribunal Especial Iraquiano, criado especificamente para lidar com os crimes do regime. O processo se concentrou em um episódio emblemático, o massacre de Dujael, ocorrido em 1982, quando 148 homens e adolescentes xiitas foram executados após uma tentativa fracassada de assassinato contra Saddam. Transmitido publicamente, o julgamento logo se transformou em palco de polêmicas, permeado por denúncias de parcialidade, pressões políticas e constantes ameaças à segurança. 3 advogados de defesa foram assassinados durante os procedimentos. O próprio Saddam, por várias vezes, interrompeu o tribunal, recusando-se a reconhecer sua legitimidade e desafiando juízes e acusadores. Apesar de tudo, em 5 de novembro de 2006, foi declarado culpado e condenado à morte por enforcamento. A execução ocorreu na madrugada de 30 de dezembro de 2006, pouco antes do amanhecer. A cena foi registrada em um vídeo de celular e rapidamente vazou na internet. As imagens mostravam Saddam sendo insultado e provocado por guardas nos instantes finais de sua vida antes de a corda apertar seu pescoço. O vídeo gerou reações opostas, indignação em uns, sensação de justiça em outros, um reflexo das profundas divisões que ainda dilaceravam a sociedade iraquiana. Com sua morte, encerrou-se o último capítulo da ditadura mais brutal do Oriente Médio moderno. Contudo, o fim de Saddam não trouxe paz. Pelo contrário, abriu-se um período de vazio político que mergulhou o Iraque em anos de insurgência, violência sectária e caos generalizado. Centenas de milhares de vidas seriam perdidas nesse turbilhão, redesenhando não apenas o destino do país, mas de toda a região. Embora o regime tenha caído, as feridas deixadas por Saddam Hussein e pela forma como se deu sua derrocada continuariam a ecoar muito além de sua execução, moldando o futuro do Iraque e perpetuando um ciclo de dor e instabilidade. A história do regime de Saddam Hussein nos mostra com dureza como o poder absoluto pode transformar um Estado em uma máquina de destruição. A combinação entre guerra, repressão interna e manipulação internacional resultou em milhões de vidas dilaceradas, vilarejos inteiros apagados do mapa e uma geração marcada pela fome, doenças e traumas impossíveis de curar. O mais perturbador é perceber como, em diversos momentos, a comunidade internacional preferiu olhar para o outro lado, permitindo que massacres continuassem em nome de interesses estratégicos. A lição que fica é clara: quando a humanidade fecha os olhos diante da barbárie, ela não apenas falha em proteger inocentes, mas também planta sementes de ódio e instabilidade que perduram por décadas. O silêncio diante da injustiça nunca é neutro. Ele sempre alimenta o lado do opressor. O colapso de Saddam Hussein poderia ter sido o início de uma reconstrução nacional baseada em justiça e reconciliação, mas acabou se transformando em mais um capítulo de caos e violência.
E isso nos leva a refletir sobre como a queda de um tirano não garante automaticamente liberdade ou paz. O vazio de poder que se seguiu abriu espaço para guerras sectárias, insurgências e novos horrores que assombram o Iraque até hoje. Talvez a pergunta mais incômoda seja: quanto desse sofrimento poderia ter sido evitado se a comunidade internacional tivesse agido de forma diferente, não apenas antes, mas também depois da queda do ditador? Essa reflexão nos lembra que a justiça verdadeira não se limita à punição de um indivíduo, mas também exige a construção de estruturas sólidas de proteção, memória e dignidade para aqueles que sobreviveram. Na sua opinião, a execução de Saddam Hussein representou justiça para as vítimas ou apenas alimentou ainda mais divisões no Iraque? E se a comunidade internacional tivesse investido mais na reconstrução do país após 2003, você acredita que o destino do Iraque teria sido diferente? Se esse conteúdo te fez refletir, deixe seu like, compartilhe sua visão nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar novas análises sobre a história que ainda ecoa nos dias de hoje.